Voltamos agora para fazer a nossa parte de gramática, tá bom? Essa aqui, ó, vamos falar sobre formação de palavras. Como as palavras elas são formadas? De uma maneira bem simples, porque no 6º ano vocês já terão aí uma maneira um pouco mais elaborada da formação das palavras, tá legal? Então aqui na página 50 do livro de vocês, estudo da língua, que é a parte da gramática. Fala, formação de palavras. Número 1. Leia as palavras a seguir. Bananeira, mangueira, goiabeira. As palavras acima foram formadas com base nas palavras apresentadas a seguir. Pinte as palavras abaixo utilizando as cores correspondentes. Então você vai ter que pintar de azul. Em cima, eu vou só vou ler, depois eu vou te explicar, tá bom? Em cima, a palavra bananeira está pintada de azul, mangueira de amarelo, goiabeira de vermelho. Você vai ter que pintar a palavra de baixo, que está sem pintar, com a mesma cor da palavra de cima. Agora eu vou te explicar. Isso daqui está, essas palavras, tanto essas aqui de cima, que estão já coloridas, quanto essas aqui que estão sem cores. Essas palavras, elas são palavras primitivas e palavras derivadas. É o nosso primeiro estudo hoje, tá bom? De gramática. Vamos relembrar palavras primitivas e palavras derivadas. Aqui tá falando, a palavra, pega o seu marca-texto para poder estar marcando isso daqui, tá bom? Peraí que eu vou pegar aqui o meu. A palavra que dá origem a outras palavras é chamada de primitiva. E a palavra que é originada com base em uma palavra já existente é chamada de derivada. Então a gente tem as palavras, olha, estou marcando aqui e vou te mostrar para você poder marcar a sua aí também. Tá bom? Aqui, ó. Então vamos lá. Palavra primitiva é a palavra que dá origem a outras palavras. E a palavra derivada é aquela que já existiu, ela foi formada a partir de uma palavra já existente. Ou seja, se eu tenho a palavra manga, a palavra manga, ela é uma palavra primitiva ou ela é uma palavra derivada? É uma palavra primitiva. Porque dessa palavra manga saem outras palavras, a gente consegue formar outras palavras. Mangueira, mangaba. Mesma coisa, goiaba é uma palavra primitiva, porque dela saem outras palavras, a gente consegue derivar outras palavras. A banana, mesma coisa, banana é uma palavra primitiva, porque da palavra banana a gente consegue formar também outras palavras. Essas palavras que são formadas a partir de um prefixo, desculpa, elas são chamadas de primitivas, né? Aquela que é a primeira, o nome de primitiva é aquela que vai dar origem a outras palavras. Essas palavras que saíram, né, de uma palavra primitiva, elas são chamadas de substantivo derivado, não é isso? Então vamos lá. Aqui embaixo tá falando, tá explicando um pouquinho melhor aqui, ó, sobre, ó, aqui, ó, tá explicando muito bem. Palavra primitiva. Aí vem a palavra primitiva, é a chuva. Dessa palavra chuva, que é a palavra primitiva, é a primeira, é aquela que vai dar origem a outras, você consegue fazer chuvisco, chuvinha, chuvarada, chuvarada, chuveirada, chuveiro. Então todas essas palavras aqui de baixo são palavras derivadas. Vocês já estudaram isso no 4º ano, mas a gente está relembrando, tá bom? Então, esse primeiro exercício da página 50 e da página 51 é a respeito de palavras primitivas e palavras derivadas, tá bom? Então, dando continuidade. Então, aqui, ó, só relembrando, o número 1, como a tia Flávia já explicou, você vai ter que pintar com essas cores. Essas palavras são primitivas, essas são derivadas, não é isso? Então, a palavra bananeira, ela saiu de que palavra? Banana, você vai pintar banana com a mesma cor da bananeira. Aqui, manga. Palavra manga deu origem a que palavra?
mangueira. Então, você vai pintar com a mesma cor, tá bom? Aqui embaixo é a explicação. Aí a gente vai para o número 2. Leia a seguir duas palavras derivadas. Leia a seguir duas palavras derivadas. Aí tem infeliz e perigoso. Letra A. Para formar a palavra infeliz, que elemento foi acrescentado à palavra primitiva feliz? Tem aí uma sílaba, tem um pedacinho, tem um elemento que foi colocado na palavra feliz para estar transformando essa palavra primitiva. A palavra feliz é uma palavra primitiva, mas foi colocado um elemento para transformar ela numa palavra derivada. Que elemento foi acrescentado à palavra feliz? Aí você vai colocar aqui embaixo, tá bom? Letra B. O elemento acrescentado à palavra infeliz expressa a ideia de quê? De repetição ou de negação. Esse elemento que você colocou aqui na letra A, ela dá uma ideia de negação ou dá uma ideia de repetição, de repetir, essa palavra dá uma intenção de repetir ou dá uma ideia de negação, que é o contrário daquilo que seria feliz e infeliz. Dá uma ideia de quê? De negação ou de repetição. Agora, aqui na página 51, lá na letra C. Para formar a palavra perigoso, que elemento foi acrescentado à palavra perigo? Não é difícil, né? Aí agora aqui, ó, pega o marca-texto que nós vamos marcar isso daqui. Vem uma explicação sobre prefixo e sufixo. A derivação pode ocorrer pelo emprego de elementos tanto no início quanto no final da palavra. Quando um elemento é incluído no início da palavra, é chamado de prefixo. O que vem antes é pré. No início da palavra são os prefixos. No final da palavra são os sufixos. Existem palavras que só têm prefixo, existem palavras que têm sufixo. E existem palavras que têm as duas, tem prefixo e sufixo, e aquela palavra e aquele pedacinho, ou aquela palavra que fica geralmente no meio é chamada de radical, tá bom? Que é a parte principal da palavra. Você descobrir no radical da palavra, você sabe quem vem na frente é o prefixo, se essa palavra tem um prefixo, e quem vem depois, no finalzinho, é um sufixo, se essa palavra também tem um sufixo, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. A derivação pode ocorrer pelo emprego de elementos tanto no início quanto no final da palavra. Quando o elemento é incluído no início da palavra, é chamada de prefixo. Quando é incluída ao final da palavra, é chamada de sufixo. Então, deixa eu só a tia Flávia marcar. Marquei. Então, voltando aqui, ó. Quando tem esse exemplo de infeliz, o radical dessa palavra, no caso, seria o feliz. É isso que é a parte principal. Quando entrou esse infeliz, esse in é chamado de prefixo. Agora, já na letra C, que você tem o perigoso. Aí tem a palavra, o radical no caso é o perigo, aqui que está a parte principal. Aí depois é o perigo, só até o G, tá bom? O O não. Aí foi acrescentado o quê? O sufixo oso. Entendeu o que é um prefixo e um sufixo? Ele modifica, ele dá origem a uma outra palavra. Daqui a pouco a gente volta para continuar a explicação.